Oi, eu sou a Ricardo, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tema de como buscar Deus de forma certa. Acredito que muitos cristãos já teve essa pergunta, já se questionaram se eu tô buscando Deus da forma certa. E nesse vídeo eu também vou trazer em base com esse livro que eu li já faz algum tempo, do Luciano Subirá, que se chama Até Que Nada Mais Importe. É um livro que eu recomendo para todos os cristãos, principalmente para aqueles que são novos na fé. E eu vou falar sobre 3 tópicos, 3 coisas que eu aprendi lendo esse livro, que eu vou trazer assim pra minha vida e também espero que você também leve pra sua vida. O primeiro tópico, a primeira coisa que eu aprendi foi sobre olhos de pomba. Esse livro ele fala sobre isso, trazendo uma analogia para nós cristãos, que é uma pomba não tem uma visão multifocal, que seria todos aqueles animais que conseguem ver todas as coisas ao mesmo tempo. A pomba não, ela não tem essa visão, ela consegue só ver uma coisa de cada vez. Trazendo essa analogia, como nós cristãos, fala sobre que essa deveria ser a dimensão de paixão, devoção e busca, olhos que só para ele, sem distração alguma. E eu queria te fazer essa pergunta: o que tem te distraído da sua vida com Deus? Primeiro precisamos ver as nossas distrações, porque estamos vivendo em uma época, em uma geração onde é totalmente distraída, sabe? Onde nós temos um celular que nos distrai facilmente, as redes sociais, até mesmo as coisas de Deus nos distrai, tipo, quando a gente fica muito focado em fazer muitas coisas na igreja, a gente acaba esquecendo daquilo que é mais importante, que é o nosso secreto com Deus, a nossa intimidade. Então, devemos tomar cuidado com as distrações, sabe? Como na Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Ou seja, precisamos buscar mesmo ter mais intimidade com Deus, porque as outras coisas ele vai suprir. E eu vou até ler uma parte do livro que fala assim: se eu coloco Deus e seu reino em primeiro lugar, minhas necessidades serão supridas por ele. Porém, em contrapartida, quando eu não valorizo as coisas de Deus, ele não valoriza as minhas. Entenda, isso é reciprocidade e não birra da parte de Deus, como alguns equivocadamente presumem. Às vezes olhamos e falamos: nossa, por que Deus é um Deus tão egoísta assim, já que ele quer que nós temos ele como primeiro lugar na nossa vida? Mas isso também se trata sobre questão de reciprocidade, sabe? Reciprocidade de Deus. Se eu tenho se eu sou recíproca com as coisas de Deus, se eu realmente busco, se eu tenho uma intimidade com Deus, então ele também vai ter essa reciprocidade, aquilo dos atributos dele na minha vida. Precisamos entender que Deus ele é um Deus onde ele não precisa da nossa adoração, ele não precisa da nossa oração, porque ele já é um Deus adorado 24 horas por dia, mas somos nós que precisamos dele. Na Bíblia também fala lá em Eclesiastes que Deus colocou um vazio do tamanho dele no ser humano, que só pode ser preenchida por aquilo que é eterno. Precisamos nos examinar e ver que quais são as coisas que estamos colocando na nossa vida, quais são coisas que estamos colocando para preencher o nosso vazio. Aquele que é único de preencher o seu vazio é Jesus. Ou seja, Deus ele não precisa de nós. Nós que precisamos dele, nós que precisamos do amor dele. Porque sem o amor dele não somos nada. Tendo isso em mente, agora eu vou falar sobre o segundo tópico, que é sobre interesses. Onde está o seu interesse? Onde está o seu interesse maior? Infelizmente, existem muitos cristãos que buscam a Deus achando que ele é um gênio da lâmpada, que só buscam em coisas em troca, sabe? Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer realmente que nós temos uma intimidade profunda e nós descobrimos cada dia mais quem ele realmente é. É uma pergunta boa se refletir, porque você pergunta: nossa, onde é que está real o meu interesse disso, de ter essa vida, desse estilo de vida de cristão? Onde que está o meu interesse nisso? O meu interesse é realmente buscar o Espírito Santo, buscar a Deus e ele me guiar para que a vontade dele seja perfeita? Ou é ele que precisa se adequar das minhas vontades? E tem um versículo que eu peguei quando eu li sobre isso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, que fala: onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Se examine e ver o que é mais precioso para você. E aquilo que tem sido mais precioso é o Espírito Santo, é Jesus. Porque ali o seu coração vai estar, sabe? E não vai estar em outras coisas que são fúteis, sabe? São coisas que vão ser passageiras, porque quando o nosso coração está aí nessas coisas, tudo aquilo que é terreno, o nosso coração se machuca e vão ser inconstantes. Mas quando colocamos o nosso tesouro, quando colocamos aquilo que é mais valioso para nós, que é Jesus, o nosso coração estará com ele e ele estará cuidando do nosso coração. E o terceiro tópico que eu queria falar é sobre de todo o coração. A maneira certa de buscar a Deus é de todo o seu coração.
de toda a sua alma. O livro, ele cita Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que fala: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Uma das coisas que eu acho que já passou para a vida de todo cristão é quando a gente acaba entrando nessa vontade de fazer o jejum ou de ler a Bíblia. Inclusive eu tô até com essa meta de ler a Bíblia toda em um ano, mas quando a gente acaba colocando isso como prioridade de ser perfeito no jejum, de ser perfeito na leitura bíblica, acabamos colocando a nossa definição de cristão ali e não na nossa intimidade com o Espírito Santo. Pois então nesse livro também ele fala que Deus, ele não está preocupado com a nossa performance. Tipo, se você bateu recorde de dias e horas fazendo jejum, ou se você leu a Bíblia toda quantas vezes. Não, Deus, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado se o seu coração de verdade está ali, se a sua devoção está ali, sabe? Então, por mais que a gente precisa também se preocupar em fazer um jejum de forma certa, de ler a Bíblia todos os dias e de buscar conhecimento sobre Deus, também precisamos estar preocupados se a nossa intimidade com Deus tem sido mais importante, se a sua devoção, se o seu coração está verdadeiramente buscando o Espírito Santo. Então é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessas 3 coisas que eu aprendi nesse livro. E eu super recomendo ele para todos os cristãos, sério. Mudou a minha visão depois que eu li esse livro. E é isso. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Beijo. Corta.